Seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. Bem-vindos ao Aconchego Filosófico! Judith Butler, professora de retórica e literatura comparada na Universidade da Califórnia, em Berkeley, transita por diversas áreas, como a psicanálise, as teorias feministas, gays, lésbicas e o pensamento pós-estruturalista. Mas é uma apreciadora da ética e da política. Suas questões estão sempre entrelaçadas por essas perspectivas. Seus trabalhos sobre gênero são de grande repercussão, além de pesquisas sobre violência, na perspectiva ética, imigração e direitos humanos e políticos, sem deixar a questão de gênero nessas discussões. Para ela, o sujeito não é pré-existente, é um sujeito em processo, constituído no discurso pelos atos que executa, se constrói e se destrói o tempo todo. O sujeito é instável, é poroso, sem lugar fixo no mundo, ou seja, o sujeito é um construto performativo. Se o sujeito não é estável fixo, a única coisa que se pode dizer é que o próprio gênero é construído na linguagem e pela linguagem. A noção de identidade não é tomada como um ponto de discussão. Pois é. Então, o gênero não é algo que se é, mas algo que se faz. O que tomamos como identidade de gênero é uma sequência de atos. Entretanto, não é como se houvesse um ator por trás dos atos executados, pois é o fazer o ato que performativamente constitui o sujeito. O que acontece é que uma vez que o gênero é tomado como natural, ele se cristaliza, como tal produz uma naturalidade aparente. Butler ilumina os atravessamentos do discurso por trás dessa cristalização, como a manutenção da heteronormatividade. A heteronormatividade é eleição arbitrária da heterossexualidade como a norma de conduta, o desejo, o afeto. Como se a gente fosse nascido e obrigado o resto da vida a ser heterossexual. Butler desarticula teorias feministas que estabilizam ou essencializam o sujeito mulher. As identidades como adotadas e assumidas à custa da exclusão brutal de identidades consideradas como marginais, não importantes no contexto da hegemonia heterossexual. Para teorizar o sexo e o corpo como perspectiva discursiva, a filósofa recorre a conceitos de vários pensadores, observando a construção do sexo na linguagem por meio de diversos conceitos, dentre eles interpelação, conceito de Althusser, da performatividade de Austin, da significação Freud e Lacan, da construção, conceito de Foucault, e recitação, Derrida. Em sua obra Problema de Gênero, Gender Trouble, Butler afirma que a chamada metafísica da substância, isso é, a crença difundida de que sexo e o corpo são entidades materiais, naturais e autoevidentes, não se sustenta. O gênero não é natural e não é uma relação necessária entre corpo de alguém e o seu gênero. Ela também alerta que, mesmo não sendo natural, o gênero pode se apresentar como se fosse, nos casos em que se cristaliza. E aí, a tarefa de desfazer esses enganos se torna muito importante. Por quê? Para não reforçar as estruturas que essencializam gênero e sexo. Butler procura desfazer esse engano por meio do que ela chama de genealogia da ontologia do gênero, em que ela investiga o sujeito como efeito das relações de poder. Não existe para ela um corpo natural, pré-existente, pois todo corpo está inscrito na cultura e é, portanto, significado pela linguagem e pelas práticas. Todos os corpos são generificados e o gênero pode ser entendido como a estilização do corpo a partir da materialização do sexo. O corpo é, dessa forma, produzido pelos discursos, como também o sexo é produto do discurso, desconstruindo assim o limite entre natureza e cultura. Essa desconstrução do sujeito, empreendida pela Butler, caracteriza-se como teoria queer. O termo queer é uma apropriação radical da palavra normalmente usada para insultar e ofender, e que, ao ser apropriada, se torna resistente a definições fáceis. A construção, ainda que constante, permanente elaboração do significado alternativo e positivo de queer se fez, a princípio, em um contexto específico de lutas e movimentos gays, lésbicos, feministas lá nos Estados Unidos, e as reflexões dos grupos correlatos acadêmicos. Essa tensa mistura resultou em críticas radicais à possibilidade de identidades essencializadas de sexo e de gênero.
abrindo espaço para uma categoria mais abrangente, elástica e atenta às práticas e aos grupos até então relegados em segundo plano. Diante das crises dos movimentos identitários surgidos ao longo da década de 70, o queer construiu-se como uma ferramenta para a problematização de qualquer termo alegadamente universal. Ao mesmo tempo, o queer apresenta-se como uma nova possibilidade de identidade. Não tem pretensões de representar qualquer essência. O queer, portanto, recusa definição e estabilidade. É transitivo, múltiplo e avesso à assimilação. Recusa-se a aceitar a existência do sujeito ou de sujeitos femininos, gays, lésbicos. Defende a instabilidade e a indeterminação de todas as identidades sexuadas e generificadas. De modo geral, podemos dizer que um dos problemas que a Butler apontou foi a inexistência desse sujeito que o feminismo quer representar. Desconstruiu, assim, o binarismo gênero-sexo, segundo o qual afirmava que o gênero é social enquanto o sexo é natural. O sexo, tanto quanto o gênero, é discursivamente produzido e inscrito num conjunto de práticas, moralidades e significados. Aqui a separação entre gênero e sexo é abandonada e dá lugar a uma noção de sexo-gênero inscritos materialmente no corpo enquanto construção discursiva em relação com os movimentos de poder. Seguindo a lógica de Foucault, Butler aponta que não é possível viver fora da norma. O gênero é limitado pelas estruturas de poder e não há possibilidade de escolha realmente livre. Porém, tem que ter jeito, né? Então há a possibilidade de subversão, ou seja, criação de espaços de potência e enfrentamento. Aqui entra a noção de performatividade. Não sendo possível se livrar das estruturas de poder, pois toda a relação social é construída a partir dessas estruturas, é possível ainda que, de forma restrita, interpretar a realidade de modo a burlar essas expectativas de gênero. Claro que existem severas críticas ao pensamento da Butler, e a gente vai continuar falando sobre isso em outros vídeos. Vamos continuar falando das filósofas e pensando, criticando, colocando outras perspectivas. E quando se fala da Judith Butler, é bem legal a gente lembrar do pensamento de Nancy Fraser, que provavelmente vai ser o tema do próximo vídeo, se assim vocês quiserem. Mas continuem dando as sugestões de vocês, para que a gente continue nessa discussão. Não se esqueçam de comentar aqui o que vocês pensam sobre o pensamento da Judith Butler. Até mais! O que butterflies? O que Butler faz? Butterfly. O que butterfly? Desculpa, deixa eu me filmar. Não deixem de se inscrever no canal, também comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Ative o sininho para continuar acompanhando tudinho por aqui. E aproveita para conhecer os nossos outros trabalhos e projetos. E apoiar a gente no nosso financiamento coletivo. O link está na descrição do vídeo.